208 litros. Essa é a capacidade volumétrica padrão de um tambor de aço, que, embora pareça um objeto comum no cotidiano industrial, opera com uma longevidade surpreendente de até 20 anos em serviço contínuo. Porque um recipiente metálico aparentemente simples consegue suportar substâncias químicas corrosivas, pressões internas elevadas e impactos mecânicos severos sem comprometer sua vedação hermética? À primeira vista, o tambor parece uma estrutura básica, mas na prática, sua integridade depende de uma engenharia de materiais que impede qualquer vazamento microscópico ao longo de décadas de uso. A fabricação de um tambor de aço de grau industrial é o resultado direto de uma cadeia produtiva rigidamente monitorada em cada milímetro. Pode-se notar como o equipamento gradualmente transforma chapas brutas em cilindros perfeitos, através de um processo que exige precisão absoluta. Mas isso é apenas o começo. O fluxo de produção avança da preparação do material bruto para a conformação do corpo principal, onde o metal é moldado sob tensões calculadas para garantir a simetria cilíndrica. Vê-se como as máquinas de soldagem de alta precisão unem as extremidades da chapa, criando uma costura longitudinal que deve ser tão resistente quanto o próprio aço virgem. O processo está apenas ganhando velocidade. Logo após a união térmica, ocorre o processo de laminação das nervuras de reforço, que são anéis moldados diretamente no corpo do tambor para proporcionar rigidez estrutural contra colapsos sob vácuo ou pressão. Nesta etapa, não termina a complexidade do sistema. O tambor passa por processos sequenciais de limpeza química profunda e codificação industrial antes de ser submetido a inspeções de segurança rigorosas que não admitem falhas. O equipamento testa a resistência de cada unidade, garantindo que o produto suporte o transporte de materiais perigosos sem riscos. Tudo só se complica quando observamos os sistemas de engenharia sofisticados que operam nos bastidores para manter a padronização total. Pode-se notar como a automação de ponta coordena o movimento de cada peça pela linha de montagem, revelando a tecnologia oculta por trás de um item que muitos consideram trivial. A estrutura finalizada demonstra como o design industrial, focado em durabilidade máxima, é alcançado através de etapas controladas de conformação e teste. O tambor de aço deixa a linha de inspeção e segue para o carregamento, pronto para iniciar seu ciclo de 2 décadas de operação logística. Centos de milhões de barris de aço são produzidos anualmente ao redor do globo. Por que essa escala massiva de fabricação se mantém tão constante na logística moderna? À primeira vista, o recipiente parece um item rudimentar de armazenamento, mas na prática, ele atua como o alicerce para o transporte seguro de insumos químicos, óleos, gases, alimentos e produtos farmacêuticos. Sem essa padronização rigorosa, a integridade de materiais sensíveis seria comprometida durante as longas jornadas da cadeia de suprimentos global. 3 novas unidades saem das linhas de montagem a cada segundo que passa. O equipamento gradualmente molda as chapas metálicas, enquanto o faturamento do setor ultrapassa a marca de 12 bilhões de dólares americanos todos os anos. Pode-se notar como as superfícies cilíndricas são finalizadas com precisão para suportar pressões internas e empilhamentos pesados em navios e depósitos. Mas isso é apenas o começo. Diferente de embalagens descartáveis, esses objetos de aço não são destinados ao uso único após o envase. Vê-se como as estruturas robustas permitem que eles figurem entre os itens de metal mais reutilizados em toda a indústria contemporânea. O processo está apenas ganhando velocidade. Essa capacidade de ingressar em ciclos quase ilimitados de recuperação e reuso transforma o tambor de uma simples cavidade em um elo de engenharia indispensável. A demanda global continua em ascensão, impulsionada pela necessidade de métodos de transporte que sejam simultaneamente confiáveis e duradouros. O metal se deita em camadas uniformes de proteção que definem a eficiência da logística industrial em larga escala. Nesta etapa não termina, pois o ciclo de vida prolongado do aço garante que cada unidade permaneça ativa por décadas. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia,
consolidando a estabilidade do mercado mundial. 220 a 440 toneladas curtas. Essa é a capacidade de carga impressionante que cada caminhão de transporte de minério sustenta ao deixar as minas a céu aberto. Por que o processo de extração exige uma escala tão monumental de maquinário e energia? Aparentemente, a remoção da rocha poderia ser um processo contínuo de escavação direta, mas a resistência das formações sólidas exige uma intervenção preparatória extrema. Sem o uso de explosivos e perfurações profundas, seria impossível fragmentar o corpo do minério para que as escavadeiras pudessem operar com eficiência. Perfuratrizes rotativas operam com precisão, perfurando orifícios verticais diretamente na rocha, após as escavadeiras hidráulicas removerem as camadas superficiais de solo e estéril. Cargas de explosivos são inseridas em cada um desses furos, resultando em detonações controladas que quebram as estruturas rochosas sem pulverizar o material valioso. Pode-se notar como a poeira assenta lentamente após o impacto, revelando os fragmentos de minério de ferro prontos para a coleta. Mas isso é apenas o começo. Escavadeiras sobre esteiras lançam suas caçambas contra as pilhas de rocha, transferindo o material para os caminhões gigantes que serpenteiam pelas estradas da mina. A estação de britagem primária recebe essa carga bruta, onde britadores de mandíbula iniciam a redução mecânica do tamanho dos blocos. Vê-se como as rochas se partem com estalos sob a pressão das placas metálicas, passando em seguida por britadores de cone que padronizam as dimensões dos grãos. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o minério de ferro extraído parece ser a única fonte de matéria-prima, mas na prática, a indústria moderna depende de um fluxo paralelo de material reciclado. Antigos automóveis, eletrodomésticos descartados, vigas de aço de demolições e máquinas industriais obsoletas são coletados diretamente nos locais de origem para alimentar as usinas. O equipamento gradualmente processa essa sucata por meio de cortes precisos e trituração intensiva, transformando o metal antigo em fragmentos menores. Por que essa fragmentação do aço reciclado é realizada de forma tão rigorosa antes do refino? Pedaços volumosos dificultariam a fusão uniforme e o controle da mistura química. A redução do volume permite que o metal derreta mais rapidamente, facilitando o ajuste exato da proporção entre o aço novo e o reaproveitado. Atualmente, a maioria das plantas siderúrgicas opera em um sistema de integração total, onde o minério virgem e a sucata reciclada trabalham em conjunto no forno de refino. Essa combinação estratégica sustenta volumes de produção massivos e reduz drasticamente a necessidade de extração de novos recursos naturais das profundezas da Terra. Pode-se notar como o fluxo de materiais converge para as fornalhas, equilibrando a sustentabilidade com a demanda industrial. O metal segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 27.000 amperes de corrente elétrica fluem através de eletrodos de grafite para iniciar a fusão do metal. Por que o aço reciclado precisa passar por um calor tão extremo no forno a arco elétrico? À primeira vista, o aquecimento parece ser apenas para derreter o material sólido, mas na prática, essa energia desintegra as ligações moleculares da sucata, compactada para criar uma liga inteiramente nova e purificada. O processo de renascimento ganha forma quando os arcos elétricos atingem a massa de aço com uma potência devastadora. Dentro da câmara hermeticamente selada do forno, as temperaturas ultrapassam rapidamente 2.700 graus Fahrenheit. Em apenas algumas dezenas de minutos, toda a carga de sucata se dissolve completamente, transformando-se em um reservatório incandescente de aço fundido. Pode-se notar como as impurezas mais leves flutuam até a superfície, onde são removidas cuidadosamente pelos operadores. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros realizam o ajuste fino da composição química através da adição precisa de carbono. Elementos de liga como manganês, níquel ou cromo são introduzidos no banho líquido para que as propriedades mecânicas exatas sejam atingidas. Vê-se como sistemas de sensores monitoram a temperatura e a composição em tempo real, garantindo que o aço reciclado refinado
apresente uma consistência superior ao metal produzido diretamente do minério de ferro bruto. Tudo só se complica com a transição para a moldagem física. Do forno a arco elétrico, o metal fundido é vertido em um sistema de fundição contínua de alta performance. O fluido atravessa moldes resfriados por água, solidificando-se em tarugos de aço quadrados ou planos que brilham em um tom vermelho vivo. O equipamento gradualmente resfria o material até que o nível de solidez necessário seja alcançado para o manuseio mecânico. Mas isso é apenas o começo da transformação estrutural. Lâminas de corte dividem esses longos tarugos em comprimentos padronizados antes da transferência direta para a linha de laminação a quente. Nesta etapa, os tarugos sofrem um reaquecimento rigoroso até atingirem aproximadamente 2.300 graus Fahrenheit. Essa temperatura elevada é fundamental para amaciar o metal, tornando a moldagem plástica viável sob pressões extremas. A trajetória para a forma final torna-se mais complexa a cada metro avançado. O aço passa sequencialmente por laminadores massivos, onde cada passagem comprime o material com forças de centenas de toneladas. O metal se deita em camadas cada vez mais finas e longas, aproximando-se progressivamente de sua configuração industrial definitiva. Após a conclusão da laminação a quente, o aço avança para a etapa de laminação a frio. Transição para o próximo nível de precisão dimensional e acabamento. Este procedimento específico permite um controle absoluto sobre a espessura final da chapa, gerando uma superfície muito mais lisa e uniforme. O resultado final desta cadeia produtiva são bobinas de aço de alta qualidade, com cada unidade pesando de algumas toneladas curtas até várias dezenas de toneladas curtas. As bobinas estão agora prontas para entrar na planta de fabricação de tambores de aço. O fluxo do material segue adiante pela cadeia de produção de forma constante. 150 milímetros por segundo é a velocidade média com que a bobina de aço avança ao entrar na linha de produção primária. Após o posicionamento em uma máquina de desenrolamento dedicada, o sistema inicia a liberação gradual do metal sob tensão controlada. Por que a folha de aço precisa passar por uma série de rolos de compressão logo na entrada? O metal armazenado em bobinas retém uma memória elástica de sua forma circular, e sem o achatamento simultâneo de sua superfície, a alimentação contínua na esteira transportadora seria instável. O material agora plano desliza de forma constante em direção à estação de corte, onde a geometria do corpo do tambor começa a ser definida. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a lâmina de alta força de uma máquina de corte industrial desce de forma decisiva contra a superfície metálica. O equipamento fraciona a tira em folhas individuais, seguindo estritamente as dimensões programadas no painel de controle. A precisão nesta etapa é absolutamente crítica para o sucesso da montagem posterior. Depois, fica mais complexo. As bordas cortadas devem apresentar um alinhamento perfeitamente reto, com acabamento limpo e total ausência de rebarbas metálicas. Estas duas extremidades específicas serão unidas futuramente para formar a costura longitudinal do corpo do tambor de aço. À primeira vista, o corte parece uma operação mecânica simples, mas na prática, qualquer irregularidade mínima ao longo da face cortada compromete a integridade da soldagem subsequente. Uma falha de milímetros reduz a capacidade do tambor de permanecer hermeticamente selado, colocando em risco a contenção segura de seu conteúdo líquido. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada folha de aço que atende às especificações técnicas de quadratura é transferida para uma calandra de rolos. Vê-se como o sistema de laminação utiliza conjuntos de cilindros que giram em direções opostas, exercendo uma ação combinada de tração e compressão com força calculada. Sob esta pressão mecânica contínua, a folha plana curva-se gradualmente para dentro, aproximando suas bordas até que o metal assuma a geometria cilíndrica oca característica. A uniformidade da curvatura deve ser mantida ao longo de toda a extensão da chapa para garantir que o corpo permaneça perfeitamente redondo. O equipamento gradualmente molda o aço para que ele fique livre de distorções estruturais
e possua resistência mecânica para suportar os estresses físicos do uso real. Nesta etapa, não termina. Porque a automação é essencial no fechamento desta estrutura metálica. O corpo do tambor recém-formado é direcionado para a soldagem por resistência automática, que cria uma costura contínua e permanente. O sistema gera uma junção que é simultaneamente selada e flexível, assegurando a estanqueidade necessária para o transporte de fluidos. Antes que a peça siga adiante, o excesso de metal na junta é retificado e o aro recebe sua conformação precisa. O material segue adiante pela cadeia de produção. Uma estação de formação de nervuras recebe o corpo do tambor imediatamente após a conclusão de todas as etapas de soldagem e vedação hermética. Porque a estrutura metálica lisa precisa passar por essa transformação mecânica tão profunda? À primeira vista, a superfície plana parece suficiente para o armazenamento, mas na prática, um cilindro liso colapsaria facilmente sob o peso de empilhamento ou pressões internas. O reforço estrutural é o que garante que o aço suporte toneladas de carga sem sofrer deformações permanentes. Conjuntos de rolos de conformação especializados, posicionados estrategicamente ao redor da circunferência, processam a seção central do tambor de aço. Pode-se notar como o equipamento gradualmente aplica uma pressão controlada e implacável de fora para dentro contra a superfície metálica. O metal se deita em camadas e se deforma de maneira rigorosamente regulada, resultando na criação de nervuras de reforço salientes que circundam todo o corpo de forma simétrica. Mas isso é apenas o começo. Cada posição e cada intervalo de espaçamento entre as nervuras são determinados por cálculos matemáticos precisos, realizados muito antes da produção começar. Essa distribuição exata é necessária para que as forças físicas sejam dissipadas de maneira uniforme quando o tambor enfrentar impactos externos, vácuo interno ou o peso esmagador de camadas superiores em armazéns logísticos. O processo está apenas ganhando velocidade. O corpo do tambor avança sem interrupções através de um sistema complexo de laminação de corrugação. Vê-se como este mecanismo específico gera nervuras contínuas em formato de onda, ao longo de todo o comprimento da peça, elevando de forma drástica a rigidez estrutural do conjunto. Essa configuração geométrica reduz drasticamente o risco de amassamentos graves durante manuseios bruscos em transportes ou quando os recipientes são empilhados em múltiplas camadas nos centros de distribuição. Tudo só se complica se houver instabilidade. Sistemas de fixação mantêm o corpo do tambor em uma posição perfeitamente estável durante cada segundo desta operação industrial. A câmera desliza ao longo da linha, onde se observa que a estabilidade é o que assegura que cada nervura mantenha uma profundidade uniforme e um distanciamento constante em 360 graus. Depois, fica mais complexo. Vantagens práticas claras surgem a partir dessa estrutura de nervuras elevadas, indo muito além do simples aumento da resistência mecânica do aço. Pode-se notar como essas saliências permitem que o tambor role com muito mais facilidade sobre superfícies planas de galpões industriais. O relevo metálico melhora significativamente a aderência quando o equipamento é movido manualmente ou por dispositivos de elevação, permitindo que os operadores mantenham um controle superior sobre a direção do movimento. A formação das nervuras é considerada uma das fases mais críticas de toda a fabricação, porque impacta diretamente a segurança e a usabilidade de longo prazo do produto. Nesta etapa, não termina a jornada de fabricação, mas o componente agora possui a integridade necessária para sua vida útil. O metal deixa a estação de conformação, passando para um estágio tranquilo de processamento posterior. Duas prensas de estampagem industrial operam de forma sincronizada para processar chapas de aço individuais. Porque a moldagem de tampas e fundos exige uma pressão tão elevada em um intervalo de tempo tão reduzido? À primeira vista, o processo parece uma simples compressão mecânica, mas na prática, a aplicação de força extrema garante que o aço flua para dentro da matriz sem romper sua integridade estrutural.
O punho superior desce com velocidade controlada, prensando o metal contra a matriz de moldagem inferior para criar o formato exato dos componentes. Cada ciclo de estampagem dura apenas alguns segundos, mas a precisão deve ser absoluta para evitar microfissuras. Pode-se notar como as chapas planas se transformam instantaneamente em discos moldados com bordas definidas. Mas isso é apenas o começo. Após a separação da chapa original, as peças são conduzidas por esteiras para a fase de acabamento periférico. Especializados rolos de conformação prendem as extremidades externas para realizar a operação de laminação de borda. O equipamento gradualmente dobra e enrola o perímetro do aço, criando um perfil predefinido que aumenta a rigidez estrutural da peça. Vê-se como o metal se deita em uma curvatura uniforme, essencial para garantir a superfície de contato necessária para a vedação posterior com o corpo do tambor. Uma curvatura insuficiente ou uma borda irregular comprometeria diretamente a estanqueidade e a durabilidade do conjunto final. Depois fica mais complexo. Tampas destinadas a tambores com aberturas de enchimento passam por uma usinagem de precisão adicional no centro da linha. Orifícios de enchimento são puncionados ou perfurados em coordenadas exatas, com dimensões controladas por sensores. Em seguida, colares de aço roscados são instalados para permitir o fechamento hermético durante o uso operacional. Estes sistemas de rosca precisam alcançar um ajuste perfeito, sendo resistentes o suficiente para suportar ciclos repetidos de abertura e fechamento sem deformar a tampa. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a sequência coordenada de operações assegura que cada tampa e fundo apresente uma espessura consistente e alta precisão dimensional. O equipamento monitora a resistência mecânica, preparando os componentes para suportar pressões internas e impactos severos em ambientes industriais hostis. Esta engenharia rigorosa garante que a estrutura suporte cargas pesadas ao longo de toda a sua vida útil. O fluxo de componentes segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 80 bicos de pulverização industrial projetam soluções químicas especializadas sob alta pressão sobre a superfície metálica. Por que o corpo do tambor de aço precisa passar por uma lavagem tão rigorosa antes da montagem final? Aparentemente não é complexo apenas unir as peças, mas na prática, a presença de óleos residuais de usinagem, poeira metálica fina e contaminantes superficiais impediria a aderência de revestimentos e comprometeria a integridade da vedação. O sistema de tratamento anticorrosivo atua de forma rápida, neutralizando impurezas enquanto o metal avança pela esteira. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o corpo cilíndrico, a tampa e o fundo, produzidos em setores distintos da unidade fabril, convergem para uma linha de montagem unificada. Vê-se como a tampa é posicionada com rigor milimétrico sobre a extremidade aberta do cilindro, uma tarefa executada por trabalhadores especializados ou robôs industriais de alta precisão. Qualquer desalinhamento mínimo nesta etapa, por menor que seja, prejudicará o desempenho da vedação final do recipiente. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma máquina de laminação de bordas recebe o corpo do tambor com as tampas devidamente assentadas em suas extremidades. Rolo de aço maciço aplica uma força substancial, comprimindo e achatando as bordas que foram pré-laminadas nas etapas anteriores da fabricação. À primeira vista, parece uma simples dobra de metal, mas na prática, essa operação cria os reforços estruturais, conhecidos como carrilhões, que circundam uniformemente os aros superior e inferior. Estes carrilhões travam mecanicamente o fundo e a tampa ao corpo principal com uma pressão extrema. A resistência do tambor para suportar pressões internas e manter a estanqueidade total contra vazamentos de líquidos industriais depende diretamente da precisão dessas ranhuras de vedação. Tudo só se complica. Matrizes de sensores e sistemas de inspeção automatizados operam de forma ininterrupta ao longo de toda a extensão da linha de montagem técnica. O equipamento gradualmente monitora o alinhamento geométrico, a circularidade perfeita do cilindro e qualquer deformação nas bordas. Cada parâmetro crítico é verificado por feixes de laser
e câmeras de alta resolução, para garantir que os padrões industriais de precisão sejam atingidos. O sistema descarta automaticamente qualquer unidade que apresente desvios na integridade da vedação ou na segurança operacional necessária para o uso em campo. Vê-se como os tambores finalizados mantêm uma uniformidade absoluta em sua estrutura física. O fluxo de produção conclui esta fase, garantindo que o produto final esteja pronto para o armazenamento de substâncias químicas. Uma tampa protetora temporária é ajustada com precisão sobre a abertura do tambor antes que ele inicie a fase de pintura. Por que essa vedação mecânica é instalada de forma tão rigorosa? Aparentemente não é complexo apenas cobrir uma cavidade, mas na prática essa barreira impede que poeira, umidade ou qualquer partícula externa contaminem o interior do recipiente durante o processamento químico. Esse isolamento garante a integridade da face interna, enquanto o cilindro metálico avança. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o tambor de aço é transportado por esteiras para uma instalação de pintura totalmente automatizada. O equipamento gradualmente posiciona a peça, enquanto bicos de pulverização múltiplos se movem em padrões sincronizados, acionados por sistemas hidráulicos. Pode-se notar a aplicação de uma camada de tinta uniforme e controlada sobre toda a superfície externa do corpo metálico. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta camada de revestimento desempenha uma função técnica que vai além da estética visual do produto final. Ela atua como uma barreira física adicional, protegendo o aço contra processos de corrosão, umidade e as condições ambientais severas encontradas no transporte. À primeira vista, a cobertura parece apenas decorativa, mas na prática, ela é o que define a durabilidade do metal em longos períodos de armazenamento. Depois fica mais complexo. O tambor avança lentamente em direção a um forno de cura de alta temperatura, onde o calor e o tempo de exposição são monitorados por sensores térmicos. Uma vez que o processo de polimerização térmica é concluído, a tampa protetora temporária é removida pelos manipuladores. Isso sinaliza o encerramento oficial da etapa de pintura e prepara a estrutura para a fase de inspeção final. Transição para o próximo nível. 120 unidades podem ser processadas por hora antes de serem transferidas para o armazém de produtos acabados após a aprovação em todos os testes de qualidade. Os tambores de aço aprovados são empilhados com precisão sobre paletes de madeira ou plástico em quantidades especificadas. Essa organização garante a estabilidade estrutural durante as manobras de movimentação e o empilhamento vertical, e isso ainda não é o limite. Dependendo das exigências logísticas de transporte, os paletes podem ser envoltos em filme plástico protetor ou fixados com cintas de alta resistência. Quando as ordens de remessa são liberadas pelo sistema, empilhadeiras carregam os paletes para o interior de caminhões ou contêineres marítimos. O equipamento gradualmente desloca a carga e os tambores deixam a unidade fabril para ingressar na rede logística global. A jornada de cada tambor de aço continua silenciosamente por depósitos de distribuição, portos marítimos e grandes centros integrados de logística. O processo de fabricação técnica encerra sua sequência nestas instalações, mas o ciclo de vida industrial de cada unidade está apenas começando. O material segue adiante pela cadeia de suprimentos de forma contínua. 80 mil toneladas de pressão são aplicadas diariamente em prensas industriais para moldar o que se tornará um elo invisível da logística global. Por que a integridade estrutural desses recipientes cilíndricos é tratada com tamanha precisão cirúrgica pelos engenheiros de produção? À primeira vista, o tambor de aço parece um objeto comum e de fabricação trivial, mas na prática, ele opera como um invólucro de alta segurança para substâncias que exigem isolamento absoluto do ambiente externo. Sem essa barreira metálica rigorosamente testada, o transporte de compostos químicos instáveis ou insumos alimentares perecíveis tornaria as cadeias de suprimentos globais vulneráveis a falhas catastróficas. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as bobinas de aço laminado são desenroladas por potentes motores hidráulicos, passando por rolos niveladores que eliminam qualquer tensão residual no metal.
Cada chapa é cortada em dimensões exatas, onde a espessura é monitorada por sensores ultrassônicos para garantir que não existam variações microscópicas na densidade do material. A câmera desliza ao longo da linha de montagem, onde os manipuladores automáticos posicionam os corpos cilíndricos para a etapa de soldagem longitudinal, executada por arcos elétricos que fundem as bordas em uma junção molecular contínua. Nesta etapa não termina, pois a conformação física exige uma resistência mecânica superior. Pode-se notar como as máquinas de expansão criam as nervuras horizontais, ou anéis de reforço, que conferem ao tambor a capacidade de suportar empilhamentos de várias toneladas sem sofrer deformações plásticas. O equipamento gradualmente molda as extremidades para receberem os tampos, utilizando um sistema de recravação quádrupla que veda o recipiente mecanicamente, sem a necessidade de adesivos ou selantes químicos, que poderiam contaminar a carga interna. Tudo só se complica quando os protocolos de segurança entram na fase de testes hidrostáticos e pneumáticos. Cada unidade é submetida a pressões internas elevadas, enquanto sensores de hélio detectam fugas invisíveis ao olho humano, garantindo que o transporte de materiais nos setores de energia e logística ocorra sem interrupções ou vazamentos. O metal se deita em camada uniforme sob a aplicação de revestimentos epóxi internos, que agem como uma película protetora contra a corrosão química. A poeira assenta lentamente na área de expedição, onde os tambores são organizados de forma sistemática para o carregamento. Este sistema de fabricação controlado estabelece o padrão de segurança que sustenta a movimentação de recursos vitais entre os continentes. O fluxo de produção conclui esta fase técnica, deixando os recipientes prontos para o início de sua longa jornada operacional.